Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Cine Histórico. Hoje vamos falar sobre o Dorama. Tô brincando. Fui falar sobre vidas passadas com o Chico e ele veio me sacanear dizendo que eu tava indicando Dorama pra ele, é mole? Mas esse é um filme bastante reflexivo que eu assisti no ano passado. Assisti de novo porque eu queria relembrar de algumas coisas. Então, pra você ter uma noção do que é esse filme, ele conta a história de duas pessoas. A história de um homem e uma mulher, o Rei Sun e a Nora Young. Eles eram muito amigos na infância, tinham aquela paixonite de criança um pelo outro. A Nora Young falava que eles iam se casar algum dia. Só que ela migra para o Canadá com os pais. Ele continua na Coreia e eles seguem vidas separadas. 12 anos depois disso, eles se encontram pela internet e começam a ter um contato. Só que a Nora pede um distanciamento porque ela viu que aquilo não ia muito pra frente. E ela queria que a vida dela andasse pra frente, deixando a Coreia pra trás. E depois a gente dá um pulo de mais 12 anos e vai pros tempos atuais, onde eles finalmente se encontram. Então, antes da gente ir para os tópicos do filme, hoje a gente vai falar sobre nostalgia, a gente vai falar sobre pessoas que a gente deixou para trás, sobre como o passado molda quem nós somos hoje, como a gente também não pode alterar o passado, e a gente vai filosofar bastante em cima disso. Mas antes de tudo, eu quero saber a sua opinião, Chico. O que você achou desse filme que não é um dorama? Bom, princípio, eu acho que eu estava assistindo um filme errado, né? Ele me falou de um outro filme e me mandou o link, aí eu comecei a assistir. Esse podcast até era para ser gravado ontem, mas eu descobri que eu tinha assistido o filme errado. Mas comecei a assistir o filme e tal, né? A gente está nessa vibe aí de filmes orientais, né? E brinquei com ele aí, falei sobre o fato do filme ser um dorama. Ele tem uma estrutura semelhante, assim, porque ele é um drama, né? Mas ele não é um drama tão dramático como costumam ser as produções coreanas, né? Alguns filmes até que eu gosto bastante, tipo o Parasita e Okja, eles são filmes muito bons, mas em alguns momentos ele tem algumas atuações um pouco caricatas. Eu não sei. Geralmente eu vejo um pouco disso em alguns filmes coreanos, né? Sempre tem aquele alívio cômico, sempre tem aquele personagem um pouco mais desconexo da trama para fazer um pouco de graça. Mas eu fiquei positivamente surpreendido, né? Porque até no momento que eu pensei que isso ia acontecer, que é quando aparece o Arthur, eu pensei que ele ia ser uma espécie de ou um entrave, ou um vilão, ou uma pessoa que ia aparecer ali como um alívio cômico, que ia ficar ali meio o cara que tá passando vergonha, o deslocadão. O começo do filme dá pra gente ver alguém observando, né, eles três, tentando identificar. É um casal de coreanos e o amigo americano. Não, o americano tá muito fora, não deve ser amigo. Ele parece que não está interagindo, ele deve ser um guia turístico. Ah, não, mas são 3 da manhã, o que esse cara está fazendo com esse pessoal sendo guia turístico? Ah, e se for dois irmãos e a menina for casada com um americano? Ah, e o pessoal fica fazendo aquela coisa, né? Eu achei que esse personagem ia ser isso. Mas ao longo do filme eu fiquei positivamente surpreendido com esse personagem. Achei ele assim muito maduro. Ele me passou assim aquela ideia interessante, que é que eles estão fazendo as contas, né? Eles estão mais ou menos com 33, 34 anos ali. É, é o período que o homem ali passa pela aquela crise da meia-idade. Ele muitas vezes ele não tem todo o sucesso profissional, financeiro, né, que ele imaginava ter. Ele já começa a ver um pouco a deterioração do corpo. As coisas que ele sempre gostou de fazer talvez já não sejam mais adequadas para a personalidade dele, né? A geração anterior a gente tinha aqueles homens assim de 40 anos bem fortes, né, com aquela figura masculina bem tradicional, que hoje talvez ela já não exista tanto. Eu achei interessante ele ali porque mostra essas situações, né, deles lá. E
outra coisa interessante também, eu não sei se você sentiu isso, mas ali nos primeiros 30 minutos, quando eles se reencontram, depois dos primeiros 12 anos, é aquele início da internet, quando o Skype está começando a funcionar, o Facebook está começando a conectar as pessoas, que é um período assim que a internet era um pouco menos tóxica, que estava muito cheio, mais vazia do pessoal da razão, do pessoal querer estar certo em tudo, do pessoal se colocar dentro das bolhas, e era um período que, assim, eu lembro que eu estava procurando alguns amigos que eu não via há muito tempo, procurando algumas pessoas que eu já não via, procurar se tinha alguma professora, isso aqui já deve ter morrido, não, essa aí a professora casou, eu me lembro disso, né, de tentar me reencontrar com alguns amigos, o pessoal do exército que ficou para trás, que eu tinha alguns amigos no Orkut, depois quando o Orkut caiu, demorei a fazer uma conta no Facebook, né? E aí quando eu comecei a procurar as pessoas, eu vi eles se reencontrando ali, lembrei de alguns amigos que eu reencontrei depois de muito tempo, né? E aconteceu semelhante. A gente reencontrou, aí voltamos a conversar durante um tempo, trocava ideia. Eu lembro que eu gostava muito de trocar disco, né? Indicar banda para os colegas. Aí eles passavam aqueles links lá do Rapid Share, do Mega Upload, do Mediafire para a gente baixar. E depois eu nunca mais vi esse pessoal, eles desapareceram de novo. E volta e meia eu tento lembrar, alguns eu consegui reencontrar no Instagram, outros estão muito diferentes, né? A gente vê que alguns desses amigos realmente não existem mais. Existe o amigo no passado, né? Que é uma frase até que a Nora diz em algum momento. Aquela menina que você conheceu, ela realmente existiu. E ela ainda existe para você. Ela só não sou eu, só não é eu. Ela é uma outra pessoa. Eu já não sou mais essa menina, né? Não significa que aquela menina não tenha existido, ou que não exista pro Hee-Sang, né? Então, o filme me arrancou assim, alguns sorrisos, né? Que eu, quando percebi, eu tava rindo ali da conversa deles. É legal você ver o reencontro deles, né? É um pouco emocionante. E acaba sendo, assim, uma coisa legal, porque, na maioria das vezes, as ficções a gente fica procurando conexões, né? Que ela faça sentido. E se tem uma coisa que a vida da gente não é algo completo de sentido, que tudo dá certo, que tudo sai do jeito que a gente quer, como acontece em algumas ficções, né? Alguns livros. No final ali a gente vê tudo se acertando, os personagens que a gente gosta têm um final feliz, né? O Game of Thrones eu acho que fez isso com algumas pessoas no final da série, né? No final, a gente estava acostumado a narrativa passando por cima dos personagens e eliminando todo mundo que a gente queria ver até o final. Mas no fim a gente vê o contrário, a gente vê os personagens passando por cima da narrativa e não eram exatamente os personagens que a gente queria que os finais, né, fossem daquelas formas, mas e aí o pessoal reclama, pô, foi ruim. Eu entendo ter o argumento do Vitor de não gostar do final da série, mas eu gostei por isso, né? Por ela quebrar novamente a expectativa do pessoal. Ela já estava quebrando a expectativa desde o começo de uma forma e quebrou de outra no final. Esse dorama aí que o Vitor indicou, ele realmente também quebrou as minhas expectativas, né? Ele mudou a forma. Eu iniciei o filme de uma maneira e terminei de outra totalmente diferente. Foi uma experiência legal, interessante. Eu nunca tinha visto um filme coreano com esse tipo de narrativa, né? Tudo funciona muito bem. Tem cidades muito bonitas, né? Nova York, Seul, mas não é algo que fica mostrando a cidade o tempo inteiro, né? Igual aparece no Drive My Car, igual aparece no próprio Perfect Days, né? Que mostra muito a cidade. Ali mostra a cidade sempre muito fechado, né? As luzes, algo para a gente ter realmente uma impressão mais intimista. Até quando eles estão ali no bar, né? Que é a primeira e a última cena do filme. Não, uma das últimas, né? A gente vê bem fechado ali, a gente não consegue ver totalmente o ambiente. Foi um filme legal, eu gostei bastante de ver o filme. Superou bastante minhas expectativas ali, quando eu imaginei o que podia ser ali no começo, né? Exatamente, você falou sobre quebra de expectativa e a gente começa achando que vai ser um filme padrão um filme convencional de romance, onde as duas pessoas se encontram depois de 12, 24 anos. E aí você comentou sobre o Arthur, que é o marido da Nora. Eles inclusive casam. Ele fala. Ele se tornou ele é um cara bastante sensato durante o filme. Eu também fiquei bastante feliz de não terem transformado ele num vilão. Mas ele tem as inseguranças dele.
que eu acho que qualquer um de nós no papel dele ali também teria, cara, porque a sua esposa, que você casou porque vocês se amavam, mas muito porque também ela precisava de um green card, reencontra a paixão de infância dela, e aí vem essa questão de não ser um filme convencional. Porque se fosse um filme convencional, ia ali formar um triângulo amoroso, ia criar aquela tensão, fazendo com que ela ficasse na dúvida de com quem ela ia ficar, e eu acho que em momento algum ela tem essa dúvida. Ela realmente sente um carinho pelo Rei Sun, mas ela ela falou, a Nora que você conheceu, como você citou agora, ela ficou no passado. Ela seguiu a vida dela. E a gente pode falar um pouco sobre isso também, que eu quero saber a sua opinião, que eu vi alguns vídeos na internet, eu acho que foi uma unanimidade esse filme, eu não vi ninguém falando que não gostou, mas eu não vi ninguém falando no perigo de você ficar preso no passado como o Rei Sung ficou. A gente vê um amadurecimento muito maior do lado da Nora, e aí a gente pode falar por diversos motivos. As mulheres normalmente realmente amadurecem mais rápido que os homens. Ela se mudou, ela foi para um outro país. A gente, pelo pouco que eu conheço, a comunidade coreana é muito conservadora, então você via ali que ele morava ainda com os pais. Quando tem esse pulo só de 12 anos, você vê que ele tá na faculdade e ele sai pra beber com os amigos de noite, enche a cara. No dia seguinte, a mãe dele que faz tudo pra ele comer. E ela já tá trabalhando, correndo atrás, entendeu? Você vê que ela amadureceu muito mais rápido que ele. E quando ela se vê preocupada, ela fala: pô, eu tenho que ir pro retiro lá dos escritores. Só que eu tô começando a ver passagem pra Coreia. Então, assim, quando ela vê que ela tá dando um passo atrás e voltando a se prender ao passado, ela meio que dá um basta e fala: vamos nos afastar um pouco. E aí, cada um segue sua vida, ele vai pro intercâmbio na China, que seria algo importante para ele também. Mas eu vi poucas pessoas falando dessa falta de maturidade dele e de como ele ficou preso no passado. Quem acompanha a gente aí nos podcasts, acompanha a gente nas redes sociais, sabe que a gente já falou bastante sobre essa questão do passado e que a gente não pode mudar o passado, a gente pode aprender com ele. E eu vi poucas pessoas falando sobre como o Rei Sung ficou preso no passado. Todo mundo fala das questões bonitas, etc. É um filme muito bonito mesmo. Não só por questões técnicas, você vê as filmagens, os enquadramentos o primeiro filme da diretora, cara. É o primeiro filme da Selena Song. E ela arrebenta, ela manda muito bem. O filme é muito bonito nisso também, é muito bonita a história. Só que eu vi poucas pessoas comentando sobre esse ponto dele ficar preso no passado. O que você achou disso? E antes da sua opinião, e antes da sua opinião, você comentou sobre Skype, essas coisas. Me bateu uma nostalgia, cara, muito grande. Eu fiquei vendo aquela interface do Android antiga no celular do Samsung dele. Eu fiquei assim, caraca, eu lembro que na época eu também tinha um Sony Xperia que abria assim, tinha um tecladinho QWERTY. E fiquei lembrando das pessoas que eu conversava na época, do Skype, do barulho do Skype, que eu conversava com uma galera no Skype, então bateu muito essa questão da nostalgia também. Mas fala aí, o que você achou dessa parte do filme? Nessa parte, a gente percebe que o encontro só acontece 12 anos depois. Você falou do amadurecimento dela. Na realidade, ela migra 2 vezes, né? Ela vai para o Canadá com a família, que ela é filha de um casal de artistas, e do Canadá ela vai para os Estados Unidos, vai morar em Nova York. Então ela já está morando sozinha em Nova York, enquanto ele ainda está nesse período de faculdade, saindo com os amigos para beber, a mãe cuidando deles. Dá para ver que ele é assim, um garotão ainda, né? E em relação a ficar preso no passado, você falou algo muito interessante. O passado, existem viagens no tempo, né, que são as nossas memórias. As memórias, elas cumprem uma função, elas existem por um motivo. E ainda que fosse possível viajar no tempo, o que a gente sabe hoje é que dá para viajar para o futuro, né? Se você tiver uma tecnologia que você consiga
ali atingir uma determinada velocidade, sair do planeta, o tempo passa de forma diferente, você consegue. Mas voltar para o passado, eu acho que não existe nenhuma possibilidade. Você que é mais inteirado aí dessas questões, não existe, né? Mas a gente vive preso ao passado, a gente às vezes fica muito mais preocupado com o passado, a gente olha para o futuro pensando em consertar o passado. Né? Por exemplo, se eu pudesse voltar no tempo e em vez de comprar um Xbox, ter comprado tudo de Bitcoin com dinheiro da minha rescisão, que foi uma compra que eu fiz de verdade, hoje eu teria, pô, sei lá, metade da Xbox para mim, né? Sei lá, eu poderia ter muito dinheiro. Mas poderia hoje estar pensando em procurar um novo ativo que daqui a 20 anos vá me dar essa rentabilidade. Mas não, estou pensando de uma forma totalmente contrária ao que existe na realidade, né? E uma forma real de viajar para o passado é como nós abordamos no podcast do After Sun. Ali ela está viajando para o passado de uma forma correta, de uma forma real, de uma forma existente. Ela está olhando uma filmagem, observando o que aconteceu na infância dela para tentar entender o que aconteceu com o pai dela, o que era o pai dela, para a partir dali ela se reconstruir e ser uma mãe diferente ali, ou observar pontos que o pai dela não observou naquele momento. Então, esse tipo de viagem no tempo talvez seja possível. Você vê o que você fez lá atrás, aprender com aquilo, ou que pessoas fizeram, né? Quando a gente lê livros de história, coisas, relatos, ou quando você vê uma reportagem do que aconteceu ontem ou semana passada, né? Você entende que está acontecendo aquilo ali, né? E dali para frente você se programa para o futuro, para você não errar, para você se desenvolver com aquilo ali, né? Quando a gente estuda um livro do Marco Aurélio, a gente está olhando para trás e está aprendendo com o que ele fez lá. É uma viagem no tempo, porque você está entrando em contato com as memórias dele, mas você não vai conseguir viver junto com ele. Imaginar, se eu voltasse no tempo, eu ficaria lá no Império Romano, eu ia ver o que ele está escrevendo, eu ia conversar com ele para ver. Beleza, é uma fantasia, isso nunca vai existir. E a mãe da Nora, ela fala uma coisa muito interessante, né? Faz algo muito que eu acho muito bonito, né? A mãe dela percebe que ela gosta muito do Hissan, e aí ela fala: "Você gosta dele?" Ela fala: "Provavelmente eu vou me casar com ele no futuro." E a mãe dela fala assim: "Você quer ter um encontro com ele, um último encontro?" E ela fala: "Quero." Aí ela leva eles para ficar um tempo juntos. A mãe do Hissan fala com a mãe da Nora. Vocês vão embora, tenho certeza, vocês são artista, diretor de cinema, escritor, vocês têm uma carreira aqui. Por que vocês vão deixar tudo para trás e ir para lá? Aí a mãe da Nora fala: todas as escolhas que nós temos, nós escolhemos muitas coisas e abrimos mão daquilo para sempre. Então, escolher ficar aqui também vai ser abrir mão, também vai ser deixar para trás toda uma história que a gente pode construir lá no Canadá, né, que era o país para onde eles estavam indo. E lá, cara, depois desse encontro tem o último dia de aula, né? A Nora já mostra que ela é muito madura, porque apesar de ela ter um sonho de criança ali, eu quero conquistar o prêmio Nobel, né? Que aí o próprio Hyun fala: poxa, nenhum coreano saiu daqui, foi pro Canadá e ganhou um prêmio Nobel, né? Mas como é que você quer fazer? Acha que isso vai te levar? Ela vai, assim. Aí pessoal, as crianças perguntavam: por que você vai embora? Ela: porque eu quero ganhar um prêmio. Ela não fica assim, não se entrega um sentimentalismo, ela diz: porque minha mãe vai embora, tchau. Ela vive aquele último dia de aula naturalmente, ela se despede dos colegas, ela fala com eles, dá um abraço e tal, vem conversando. O único momento que ela se mostra um pouco imatura é lá no começo, que ela tira a nota mais baixa do que do Hissan. Aí ele até fala para ela: você é um psicopata. Mas assim, ela estava, na realidade, ela estava lidando com a frustração de não atingir o objetivo dela, que era atingir uma boa nota, né? E tem esse encontro, 12 anos depois, que é a hora que ela acaba deixando ele para trás porque ela escolheu deixar ele para trás, né? Na primeira vez, por mais que ela tenha assumido aquilo ali na frente das pessoas, quem decidiu que ia mudar eram os pais dela. Ela era uma criança de 12 anos, ela não tinha muito o que escolher. Inclusive, não, falo disso depois. Eles vão embora, eles têm aquela despedida na escada, né? Que é uma cena até muito bonita. Eles estão indo embora, ele chama, e aí é onde entra assim.
além dele ficar preso no passado, ele fica muito mais, não só do ponto de vista nostálgico, tem um monte de gente que vive o passado de ponto de vista nostálgico e consegue construir a vida em torno disso, né? O pessoal faz vídeo no YouTube ensinando, mostrando como era as lojas antigas, né? Mesbla, aquela Arapuã, como é que era o Banco Bamerindos, mostra Tazo, figurinha que muda de cor, jogo do Pokémon de 1998, né? Acho que o Yellow é de 98, se não me engano. Você está construindo sua vida se baseando na nostalgia, ou você assistindo jogos de futebol antigo, atletas da década de 90, de 2000, você está assistindo aquilo como entretenimento. O que você não pode é achar que hoje está tudo pior, que o brinquedo das crianças de hoje em dia é ruim, que o videogame de hoje é ruim, ou que os jogadores de hoje não jogam nada, que o futebol regrediu totalmente, porque você não vai conseguir reviver aquela experiência, porque aquilo está muito mais ligado às emoções, às afetividades que você tinha por aquele momento, né, as conexões, o carinho, a lembrança que você tinha, a uma relação infantil que você tinha com a vida, jovial, inexperiente. E hoje você só está talvez um pouco mais desiludido porque você, com um pouco mais de clareza de racionalidade, você percebeu que a vida não era aquele morango todo que você imaginava que era. Né? Naquele momento você não era totalmente mais feliz, você não tinha capacidade de avaliar aquela realidade de forma totalmente racional. Né? A gente dá uma bronca na criancinha pequenininha, a criancinha ela estica a mão e pede colo para você. Então, ela não percebeu que foi você que deu a bronca nela. Né? Ou ela percebeu e ainda assim ela conta com você. É mais ou menos esse tipo de leitura que a gente tem da nossa infância, da nossa adolescência, quando nós temos uma adolescência e infância suficientemente boa, né? Tem pessoas que passam por esse período de maneira muito traumática, não é esse tipo de coisa que a gente está abordando aqui. Mas, muitas vezes a gente só não lembra que tinha fila na cantina, que tinha o valentão que ficava ameaçando a gente, que a gente queria sair para fazer trabalho na casa do colega, nossos pais diziam: você vai para lá fazer besteira, ficar conversando e não vai poder ir. Ou então, quando você queria ir participar de um evento, frequentar um show, você não podia porque seus cuidadores não deixavam. Então, isso a gente esquece. Então, ou melhor, a gente prefere apagar, porque a gente gosta de lembrar do passado de uma forma nostálgica. E a Nora, ela faz isso de uma forma tão madura, inteligente, que lá na frente, quando ela fala, e é isso que eu ia dizer e cortei, né? Lá atrás, quando ela se muda, como ela vai para o Ocidente, ela tem a possibilidade de escolher um novo nome. Então, esse Nora já é um nome ocidental que ela escolheu. Nem o nome dela era mais o mesmo de quando ela morava na Coreia. E o Hee-sang não conseguiu encontrá-la na internet antes, porque ela já adotava o nome ocidental. Então, ele foi deixado para trás, todas as vezes. Lá na primeira despedida, quando ela sobe a escada, que ele chama ela, ei, tchau, e vai embora, ele poderia ter dito para ela alguma coisa. Eu gosto de você, no futuro eu pretendo te reencontrar, eu vou estudar aqui, vou dar o meu máximo para poder estar com você em algum momento, vamos combinar alguma coisa, vamos manter contato. Ele tinha ali 13 anos, né? Mas tudo bem, era uma atitude assim, talvez madura demais para você esperar de um menino daquela idade. Embora a Nola já mostrasse esse tipo de maturidade naquela época. Mas depois, 12 anos mais tarde, né, eles com 23, 24 anos mais ou menos, já estava decidido que ele ia estudar mandarim, ela fala com ele, por que você não faz um intercâmbio? Aqui e aprende a falar inglês. Ele queria ir para a China para aprender a falar mandarim. E ele, não sei, ele não percebeu as coisas. Ele poderia ter dito para ela quando ela falou assim, eu estou querendo seguir minha carreira, tem um retiro de artistas que eu vou para lá, eu vou seguir a minha vida. Você tem... você não quer vir para cá? Como é que vai ser? Eu estou olhando passagem para a Coreia. Quando que você vai poder vir para cá? Ele falou, daqui a 1 ano e meio. Ela falou, então tá bom, eu prefiro que nós não nos vejamos mais. Outro momento que agora ele mais velho, mais maduro, ele poderia tomar uma decisão ativa, né, na direção de falar com ela, eu acho que pode acontecer alguma coisa entre nós, eu gosto de você, passaram 12 anos e eu ainda tenho sentimentos significativos por você, me espera que eu vou fazer tal coisa. Talvez se ele tivesse feito isso, ela esperaria ele, não via nela assim. Acho que ela estava esperando que ele tivesse esse tipo de atitude, né? Dá para ver no olhar dela, que é bem penetrante, ela consegue dizer muitas coisas só com os olhos no filme, ela manda muito bem, a atriz é muito boa.
E ele não age. Ele continua preso naquela mesma nostalgia. Parece que ele agiu da mesma forma que ocorreu na primeira despedida. Ele se comportou passivamente. Já que você vai fazer isso, então eu não tenho decisão para tomar. Prefiro que nós não nos vejamos mesmo. Mas ele preferia realmente não ver mais ela? Ele queria continuar tendo contato com ela. Por que ele não falou aquilo? Não, acho que a gente tem que ter contato sim. É só questão de tempo até eu resolver meu problema. Eu vou dar uma avaliada aqui. Será que eu não consigo realmente fazer o intercâmbio nos Estados Unidos, aí junto com você? Ele não tomou esse tipo de atitude. E dali, ele passa mais de 12 anos, agora amarrado não só pela lembrança da primeira despedida, mas pela lembrança da segunda despedida. E ele tenta encontrar com ela pela terceira vez depois que ele terminou com a namorada. Então, quando ele termina com a namorada, a primeira coisa que vem na cabeça dele não é ir para frente, encontrar uma nova pessoa, seguir a vida, é retornar 24 anos. Então, e esse é o momento onde as memórias, né, a lembrança, elas estão muito mais associadas a uma fantasia que ele criou em torno das experiências que ele viveu no passado do que de realmente a lembrança de algo real que aconteceu. Exatamente. Eu tava refletindo sobre o quão inútil é a gente ficar brincando desse e se eu fizesse tal, se eu tivesse feito tal coisa, como é que teria sido? Se eu tivesse feito outra tal coisa, como é que teria sido? Marco Aurélio, ele falava que a gente tem apenas o presente. Que o passado e o futuro não tá no nosso controle, não tá na nossa posse. Então a gente não pode ficar pensando, eu perdi algo no passado. Não, a gente não perdeu porque o passado não tá mais no nosso controle. Então você acho que aprofundou bastante, foi bem preciso aí na sua análise de como ele ficou preso. Talvez ela quisesse que ele tomasse uma atitude, mas ele não tomou. Ele era um cara imaturo que estava contente ali em encontrar ela de todo dia pelo Skype e queria que ela viesse até ele, entendeu? E ela não, cara, ela já estava muito mais amadurecida, já estava buscando as coisas dela nos Estados Unidos. E ela não falou, não vou jogar isso aqui pro alto. E tanto que quando ele volta 24 anos depois, e o marido, o Arthur, né, fica ali com medo dela largar ele, ela fala, pô, tu sabe que tu me conhece, tu sabe que eu não vou perder os meus ensaios aqui pra ir pra Coreia, fugir pra Coreia com ele. E isso até levanta toda a insegurança que o Arthur tem, que ainda bem que, como eu falei, né, o filme não transformou ele no vilão, e mostra um cara muito compreensivo e que tá ali suportando, dando todo o apoio necessário para a esposa fazer as pazes com o passado. Porque eu acho que tanto que ela, mesmo tendo amadurecido muito melhor do que o Rei Sung, ela ainda tinha esse buraco no passado. E tem um momento que é muito desconfortável, que é quando eles estão lá no bar, aí já mostrando mais à frente no filme, e os dois começam a conversar em coreano e o Arthur fica de canto, cara. E eu fiquei me colocando no lugar dele, fiquei pensando assim, cara, que desagradável deve ter sido essa situação, porque a tua mulher tá conversando com a paixão da infância dela num idioma que você não conhece, e ele fala isso, que ele se sente muito deslocado, ele aprende coreano, mas ele aprende muito pouco, e ele não fala tão bem, entende um pouco melhor, mas ele não é fluente no idioma, e ele fala assim que se sente muito desconfortável, porque quando ela sonha em coreano. E é um momento que ele não consegue entrar ali na vida dela, que ele se sente deslocado. E aí no bar eles têm todo um diálogo sobre aquilo, e até que o Rei Sun é bastante respeitoso, mas ele entra nessa de ficar, pô, e se eu tivesse vindo 12 anos atrás pra cá? E se eu tivesse isso? Será que a gente teria terminado? Tu vê que o cara é muito preso no passado. Eles falam até de um conceito, né, do Yin Yun,
que fala que todo mundo que passa na vida um do outro quer dizer que já passou em outras vidas também. E que quem tá junto em casamento, essas coisas, esses relacionamentos, quer dizer que já passou por 8.000 vidas juntas com outras pessoas. E ele até fala, dá pra ver que você e o Arthur são felizes juntos, e ele até fala, isso doeu em mim. Eu acho que o filme fala bastante sobre isso, sabe? Sobre você se fazer as pazes com o passado, sobre você não desperdiçar a sua vida com o passado, você aprender com ele e não ficar paralisado. Eu acho que essa é a mensagem aí principal do filme que a gente pode deixar pro pessoal que tá assistindo a gente. Interessante, tá? Você tocou na insegurança do Arthur, porque assim, o Arthur ele é um homem assim que está em meia idade, ele é um intelectual, né? Ele escreve livros, ele gosta de jogar o videogamezinho dele, ficar em casa lá. Às vezes ele não se arruma tão bem, ele tá ali passando assim. Você vê que ele não mostra um homem médio, né? Que provavelmente tem algumas inseguranças ali com o corpo, com algumas atitudes que ele tem que tomar, com a posição dele diante da vida lá. E aí, de repente, chega a paixão de infância da esposa dele, com quem ele se dá muito bem. Você vê que tem uma relação de admiração entre o Arthur e a Nora, né? Tanto que ele se junta, ele começa a imaginar um monte de coisa, né? Que ela tem uma conexão assim de paixão, de romance com o Hee-sang, por uma questão de afinidade, né? De afinidade do ponto de vista deles se baterem, né? De um olhar para o outro e gostar, e de imaginar um futuro, de ter toda uma história ali. E ele começa a achar que a Nora só se interessou por ele porque eles leram os mesmos livros, porque eles tinham carreiras semelhantes. Então, o que ela gostou talvez tenha sido não dele, mas das coisas que ele era capaz de conversar com ela ali. Ele mostra, quando ele fala do sonho, que ele se sente inseguro por ser incapaz de justamente preencher toda essa esfera intelectual dela. No momento que ela está sonhando, é elaboração, né, mental, e que ele está totalmente fora. Diferente da maneira como eles se conheceram, que era através das coisas em comum que eles sabiam, né, da questão de conteúdos que eles consumiam em comum. E aí chega o cara lá, não é só uma história no passado, o cara é todo bonitão lá, todo fortão, né, todo ex-militar, todo BTS lá, né, todo cabelão. Só que o BTS é um menininho, né, o cara é um BTS desenvolvido, todo forte, grandão. Pô, ele vê aquele homem padrão, né, com aquele perfil de corpo assim, que pro Arthur seria inalcançável. Ele nunca vai ter aparência semelhante à do Hee-san. Ele tenta entrar ali em contato assim, como é que você foi essa sua reconexão com a Coreia? A Nora até fala assim, eu me senti menos coreana depois que eu entrei em contato com ele. Mas você vê, cara, que o relacionamento que ele tinha lá, o que o Hee-sang tinha na Coreia, acabou também por imaturidade dele. Questão de achar que porque ele era filho único, ele tinha que ter um rendimento financeiro mais alto e tal. Talvez faça sentido para o pessoal da cultura dele, né? Eu não entendi direito aquilo ali. A Nora até pergunta, se você não tiver muito dinheiro, você não pode casar? Né? E a Nora também era coreana, apesar de não ter crescido lá, entende mais ou menos como funciona a sociedade. E ele falou, a gente não tá namorando, mas a gente também não terminou, talvez ela não seja mais minha namorada, talvez ela seja. Então ele estava realmente perdido, cara. E ele estava tentando voltar pro checkpoint. Igual quando a gente tá jogando aqueles jogos de plataforma assim, tipo o Mario, né, o Sonic, a gente morre, a gente volta para aquela bandeirada ali, e aqueles primeiros passos que a gente tem depois daquela bandeirada, a gente sabe. Mas no momento onde a gente perdeu a vida para frente, a gente não conhece como é a fase, né? Ou dali para frente a fase é um pouco mais difícil, a gente sabe que a fase vai ser difícil. O que ele tentou fazer foi isso. A cada 12 anos ele volta para esse checkpoint para tentar dar continuidade à vida dele de um lugar onde ele sabe, eu sei que eu vou conversar com ela, a partir dali eu vou dar os meus próximos passos. E o que acontecer depois dali, eu me viro. Então, foi mais ou menos isso aí que eu peguei dessa relação dele, né, com o passado. Ele via, parecia ver um ponto de segurança retornar a ela, porque ele lembra de algum momento que talvez ele tenha sido feliz sem nenhum tipo de percalço. Como a gente já viu que nem isso é realidade, né?
3 contatos que ele teve com ela foram traumáticos. Na infância teve a primeira despedida, na segunda foi pior porque ela deu um corte nele, e na terceira foi pior ainda, que além de dar um corte, ele viu ela casada com outro cara e sem a menor intenção de abandonar o casamento dela para ficar com ele, né? É o que você falou. Em nenhum momento ela joga errado com o esposo dela, em nenhum momento ela se aproxima do Rissam de uma maneira assim romântica, né? Toda a proximidade dela é realmente por alguém que ela tem um carinho, tem uma história, e para ela foi muito mais assim um corte final naquele relacionamento e tudo que ficou para trás. Acho que todos os ICs ela conseguiu encontrar respostas, enquanto o Rissang volta para casa no mesmo carrinho, igual o último dia que eles se despediram na primeira vez, igual na vez que ela deu o corte nele lá no Skype, né? E até por isso mesmo o choro dela no final, né? Porque acho que agora ela cortou esse cordão umbilical de uma vez por todas. E aí ela volta, ela deixa ele ali no Uber, ela volta andando pro prédio dela, o Arthur tá lá esperando, e ela cai no choro. Porque foi algo de 20 e tantos anos que acho que acabou ali. Se a gente conseguisse ver a história mais pra frente, como a gente conversou até no último podcast dos Dias Perfeitos, que a gente tem ali um corte de um tempo que a gente viu, se a gente pudesse ver, eu acho que ela seguiria a vida dela e o Rei Sun não seria mais parte dessa vida. E ela chora porque ela vai sentir falta, mas ela é forte, ela é muito mais forte e vai seguir a vida bem. Fechamos ou vai falar mais alguma coisa? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistirem mais um episódio. Queria agradecer pelo último episódio, porque vocês arrebentaram. Última vez que eu vi, a gente passou de 700 visualizações, então é algo muito importante pra gente, vocês estarem gostando. Se você chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário e eu vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tô aguardando aí o próximo dorama que o Vitor vai me indicar. Até mais.